Eu não poderia iniciar esta palestra sem me recordar de que há poucos dias se comemorava o Dia do Médico. Os médicos que no nosso planeta, em função da pandemia, tanto lutaram, e os outros auxiliares, enfermeiros, todas as pessoas da área médica. E esta casa aqui tem o nome do maior de todos os médicos, Bezerra de Menezes. Perdoe a minha emoção, mas ao recordar Bezerra de Menezes, eu recordo uma passagem magistral deste homem que era puro amor, quando ele disse que o verdadeiro médico não tem o direito de acabar a refeição, escolher a hora e perguntar se é perto ou longe. Ele tem que atender todo doente e todo necessitado. Eu tenho absoluta convicção que o Dr. Bezerra de Menezes e as suas falanges, os espíritos desencarnados, estão aqui, junto de nós, espíritos encarnados. E eu rogo a proteção também para vocês, para todos nós, deste amigo incomparável, deste amigo incondicional, das horas mais amargas e mais difíceis do ser humano, que é Jesus Cristo. Porque ele disse, está lá no Evangelho de Jesus: aonde estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio de vós. Irmãos e irmãs, Jesus também está no meio de nós, a nos proteger, a nos amparar. Uma frase apenas antes de iniciar a palestra. Senhor, livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. E se for necessário que eu tenha sofrimento, obrigado, Senhor, por mais esta missão. Obrigado, Senhor. Meus irmãos, eu gostaria de falar rapidamente, porque o tema, ele é vastíssimo, ele é imenso. O pensamento e a influência dos espíritos na nossa vida. Joana de Ângeles, pela psicografia desse grande benfeitor da humanidade, Divaldo Pereira Franco, o maior, o mais admirável tribuno que eu ouvi ao longo de toda a minha vida. A psicografia de Divaldo Franco no livro Seja Feliz Hoje
ela, numa frase, resume, numa passagem: tudo em nossa vida é pensamento. Tudo é pensamento. Nós atraímos os bons e os maus pensamentos. Através do pensamento, nós podemos ir até os charcos morais mais abjetos e nefandos. Assim como o pensamento, nós podemos viajar até os páramos celestes, aonde habitam os espíritos de luz, os espíritos felizes, que também vêm nos socorrer. O pensamento, que é uma produção da mente para a atividade intelectual, o pensamento é a única coisa que nós temos livre, com liberdade. O ser humano, pelas injunções de um planeta de provas e expiações, por um planeta ainda primário, a caminho do mundo de regeneração, nós somos prisioneiros de tantas situações sentimentais, situações emocionais, situações profissionais, situações afetivas, situações familiares. Nós temos um círculo de ferro que não nos dá a verdadeira liberdade de sermos totalmente livres. Só nos resta o pensamento. O pensamento é, por assim dizer, o grito de amor e o grito que o ser humano dá para si mesmo, no sentido de ser livre. Os espíritos têm muita influência em nossas vidas. Os espíritos bons e os espíritos maus. Por quê? Porque através daquilo que nós pensamos, através do que nós idealizamos, através daquilo que nós planejamos, para o bem ou para o mal, nós atraímos espíritos afins, nós atraímos espíritos de mesma e idêntica sintonia. Não vamos culpar tudo aquilo que de mal nós fizermos, e não vamos acreditar tudo aquilo de bom que nós realizarmos exclusivamente aos espíritos. O ser humano tem o livre-arbítrio, mas Kardec, na questão 459 do Livro dos Espíritos, perguntando às entidades venerandas, elas responderam que os espíritos têm muita influência sobre nós, muito mais que nós imaginamos, e de ordinário eles nos dirigem. Mas como interpretar essa resposta da codificação de Kardec com o livre-arbítrio humano? A explicação é muito simples. As nossas predisposições íntimas, as nossas inclinações que nós temos, boas ou más, elas atraem bons ou maus espíritos, espíritos evoluídos ou espíritos sofredores. É esta simbiose, é esta mistura, é esta conjunção do nosso pensamento com os espíritos que estão na mesma faixa de sintonia. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, nos cabe
só uma coisa: pensar e pensar para o bem, atrair os bons espíritos e fazer da nossa existência um hino de amor àqueles postulados aos ensinamentos de Jesus. A doutrina espírita ensina para a imortalidade. A doutrina espírita ensina a viver bem. E este ensinamento da doutrina espírita de viver para a imortalidade, sabendo que este mundo, ele é transitório, ele é efêmero, tudo passa, e passa muito rápido, surge o grande caminho, a grande trilha que nos aponta. Nós não vivemos apenas para trabalhar, e trabalhar é muito bom. Nós não vivemos apenas para ter relações na sociedade, na família, no sentimento, nas relações humanas. Nós, irmãos, estamos aqui, neste momento, nesta hora da vida, nós estamos aqui, no caminho, no trajeto da imortalidade. Nós estamos seguindo, não esta vida de 30, 40, 50, 60, 80, 90 anos, em que o corpo vai pouco a pouco fenecendo. Nós estamos aqui para a grande viagem, a viagem imortal do aperfeiçoamento moral. O corpo, nós necessitamos que seja saudável para esta vida, para esses momentos, para essa existência, para a nossa satisfação, para a nossa alegria, para nosso prazer. Sim, temos que cuidar, e muito bem, do corpo, mas o maior cuidado, o cuidado para a eternidade, é o cuidado da alma, é o cuidado que nos fará transpor o círculo limitado de uma encarnação, de 2, de 3, de 50, de quantas encarnações nós tivermos. Portanto, meus irmãos, se nós temos preocupação em alimentar o corpo, se nós temos preocupação em conduzir a nossa saúde com a melhor perfeição possível, nós temos um compromisso assumido com o Senhor, e a falta desse compromisso só nos prejudicará, só atrasará a caminhada no rumo dos mundos de regeneração, dos mundos melhores que nos esperam. Meus irmãos, a humanidade teve grandes benfeitores, grandes cientistas, grandes homens que foram aprisionados. Gandhi, o apóstolo da não violência. Mandela, preso 35 anos. Martin Luther King, assassinado. E tantos outros. Mas eles, por mais que fossem ameaçados, presos e violados na sua integridade,
eles tinham a liberdade do pensamento que sai daqui e voa por todo o planeta, por todas as galáxias. E o maior de todos, preso, julgado, levado no trajeto infamante do Gólgota, chicoteado, torturado, dilacerado e por fim crucificado. O pensamento dele estava livre. O pensamento dele estava junto de nós. Estava rogando e pedindo por nós. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu vos convido humildemente à reflexão, o pensamento. Afastai de vossas vidas aqueles pensamentos que podem nos chegar de forma nefasta. As maldades, o ciúme, a inveja, o orgulho, a maledicência. Deixai que isso se escoe pelo ralo, que isso se afaste de nós, e vamos limpar o coração e a alma dos bons pensamentos, e nós estaremos atravessando este caminho rumo à luz e jamais rumo às sombras. Meus amigos, eu me despeço de vós, agradecendo vossa atenção, sem antes dizer: se algum de vós, em algum momento da vida, e todos nós poderemos ter esses momentos, se já não o tivemos, se algum de vós, por algum momento, tiver perdido o rumo, não conseguir entender, compreender ou aceitar as desditas, as infelicidades, as tragédias do cotidiano, eu vos afirmo que nós temos uma bússola poderosa a nos guiar, e esta é, por assim dizer, a mais importante e significativa, porque nos aproxima de Deus, nos une a Deus. Esse leme, essa bússola poderosa, ela tem um nome, é a oração. A oração no silêncio do nosso quarto, a oração aonde nós estivermos, ela fará com certeza que o rumo volte a ser a orientação correta da nossa vida. E não vos esqueçais, caros amigas e amigos, que Jesus, numa das passagens mais belas, um dos ensinamentos mais grandiosos, mais sublimes de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele deixou para nós um testamento, um bem extraordinário que nós, por vezes, nos esquecemos. Cristo disse: aonde está o teu tesouro, está o teu coração. Aonde está o nosso tesouro,
está no nosso coração. Todos nós somos ricos deste amor, porque temos aquele coração que Jesus disse que era o nosso tesouro. Muito obrigado.